Boa tarde, hoje temos connosco António Correia de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social, em fim de mandato, antigo Ministro da Saúde, deputado, professor. É um prazer tê-lo connosco na Rádio Observador. Obrigado, boa tarde. O meu nome é Nuno Vinha, ao meu lado está a Beatriz Ferreira e a partir deste momento está sob escuta. Professor, no início da semana cumpriu 3 anos à frente do Conselho Económico e Social. Gostava de ter presidido a um SES com poderes menos limitados? Não, eu sabia os poderes que o SES tinha desde o início e, portanto, eu não me queixo da limitação de poderes. Queixo-me queixo-me da escassez de recursos. Gostaria de estar mais bem instalado, num edifício com mais dignidade. Gostaria de ter um pouquinho mais gente para fazer estudos técnicos. Olha, mesmo assim, em 3 anos, fizemos este tipo de trabalhos e que todos eles têm a ver com os problemas que estavam a crescer na sociedade a seguir ao momento em que realizámos os encontros. Segurança Social, Sustentabilidade, Modelos e Desafios, um trabalho que vinha já do meu antecessor, Dr. Luís Filipe Pereira. A Economia da Floresta e Ordenamento do Território, meio ano depois são os incêndios. Desafios da água na sociedade portuguesa, a seca, aí está, feito com os melhores especialistas nacionais da água. Desafios demográficos, a natalidade. Qual é hoje o partido político que não tem um capítulo sobre natalidade? Essa é difícil ver os resultados práticos desses trabalhos, mas, por exemplo, na Segurança Social poderia ter visto alguma coisa. O que é que resultou desses trabalhos, em termos concretos? Mais informação. E o nosso papel não é decidir matéria nenhuma. O nosso papel é debater, conhecer as informações, conhecer o que se passa no país e no estrangeiro e divulgá-lo. É esse o trabalho. Mas o que é que o SES podia ter feito que não fez por falta de pessoal, por exemplo? Não, eu não me queixo. Quer dizer, gostaria de ter mais pessoal para fazer estudos, por exemplo, e publicar estudos independentes. Não é? O SES pode encarregar consultores, se tiver recursos para isso, pode encarregar consultores externos de fazer um estudo. Por exemplo, gostaria muito de fazer um estudo sobre o Brexit, gostaria muito de fazer um estudo sobre a perspectiva, o que é que vai acontecer na União Europeia nos próximos 10 anos. Gostaria muito de saber se a desregulação que está em risco no comércio internacional, o que é que ela pode vir a causar, digamos assim, à economia nacional e ao equilíbrio entre os países. Os temas não faltam. Todos os dias surgem temas importantíssimos. Seriam temas para um próximo mandato de 3 anos? Teria forças para isso? São temas para quem... São temas gerais que podem ser realizados por qualquer think tank, por qualquer grupo que tenha necessidade de estudar e que sinta e que tenha recursos para estudar os problemas. Mas hoje, como toda a gente sabe, é preciso ter alguns minimamente recursos. Nós fizemos isto tudo graciosamente. Quer dizer, os contributos que aqui estão foram todos graciosos, são todos oferecidos pelas pessoas e são contributos, alguns deles nacionais e estrangeiros, de muitíssima qualidade e até com caráter inovador. E só digamos assim, só gastámos, e foi, do ponto de vista logística, foi toda organizada pelo pessoal do SES, que é pouquíssimo, somos 13 pessoas, incluindo o gabinete, o presidente, o motorista, etc. E realmente conseguimos, e apenas gastamos o dinheiro da impressão. Não é? E como é que tem sido a relação com os outros organismos para obter informação para constar desses trabalhos? É que o CFP queixa-se muitas vezes, o Conselho das Finanças Públicas queixa-se muitas vezes que não tem acesso à informação da Segurança Social e das Finanças. Bom, ainda há dias tivemos uma questão paralela a essa no que respeita à Segurança Social, mas nós temos no nosso estatuto a possibilidade de requisitar toda a informação que exista nos arquivos nacionais, nos registros nacionais, digamos assim, no governo, nos órgãos dependentes e na administração, e temos a possibilidade de a requisitar na forma em que ela esteja. Portanto, é perfeitamente possível, para além daquela que vem oficiosamente dos organismos do Instituto Nacional de Estatística e demais instituições. Mas tem sido fluido esse contacto? Não? Quer dizer, hoje, repara, o panorama é completamente diferente em termos informativos. Hoje, nós temos a informação do Instituto Nacional de Estatística, que é um órgão independente, como todos sabemos, informação com uma periodicidade absolutamente regular e semelhante àquela que tem outros países. Portanto, não está bem servido, digamos assim. Não, em geral,
Quer dizer, por exemplo, os conselheiros queixaram-se há dias, quando analisámos a conta, quando estivemos a preparar a análise da conta de 2018, queixaram-se de que precisavam de uma análise, de um documento analítico da Segurança Social, cuja última edição era de 2016. Eu oficiei ao Governo, o Governo comunicou-nos já o documento de 2017, que estava de resto para sair no dia 15, hoje mesmo, e o de 2018, que era aquele que era importante para a nossa conta, esse só sairá no próximo ano, quer dizer, porque também não é uma estatística de publicação, digamos assim, rotineira e atempada. Bom, nós já tivemos anos em que, quer dizer, eu lembro-me da Conta Geral do Estado andar 4 anos atrasada, agora chegou e o Governo cumpriu, até nós temos feito recomendações sempre nos nossos relatórios, nossos pareceres, sobre, digamos assim, a pontualidade da apresentação das contas, e isso tem melhorado. Por exemplo, no ano passado recebemos em agosto a Conta Geral do Estado e este ano recebemos-la em julho. Só não preparamos mais cedo o parecer porque agosto é agosto e, portanto... E pode levantar o véu ao que é que vai lá no parecer do Conselho Económico e Social à Conta Geral do Estado? Quais são os principais riscos que lá constam? São os riscos conhecidos da economia, não é? Isso não há nenhuma inovação e o parecer sobre a conta é um documento. Temos verificado também que os documentos são cada vez mais bem apresentados e que no passado houve documentos onde a informação sobre a Segurança Social, por exemplo, era muito escassa, e este já é maior, embora não fosse pelos conselheiros considerada suficiente. Mas o parecer vai hoje ser aprovado no plenário e é um parecer em que a relatora foi a professora Francisca Guedes Oliveira, do Porto, e nós eu procurei, enfim, nomear e procuro nomear relatores variados para ir distribuindo um pouco o ónus do trabalho no SES de forma igual, homens e mulheres, e pelas regiões do país. Já tivemos outros relatores do Porto, o professor Alberto Castro, do Algarve, o professor Adriano Pimpão, enfim. Procuramos utilizar todos os nossos recursos sem concentrarmos massivamente em Lisboa, como é um pouco a tendência nacional. Mas a conta é muito mais clara, muito mais bem apresentada. E o nosso relatório é um relatório, enfim, o 2018 foi um ano razoável, não é? Em que o produto ainda cresceu a 2,4 e, portanto, vínhamos embalados de um crescimento de 3,5, portanto, não é nada de dramático. Tivemos o problema, no meio dos trabalhos técnicos, surgiu a atualização das fontes estatísticas para a base de 2016. Exatamente. E, portanto, tivemos que arranjar, como estamos a avaliar uma conta que está escrita na base de 2011, tivemos que fazer essa adaptação, fazer esta adaptação de que forma? Chamamos a atenção no início, como a avaliação é de uma conta que está organizada segundo um determinado critério, é segundo esse critério que a analisamos. E quando há notas relevantes, chamamos em rodapé as diferenças que são relevantes. Deixe-me perguntar-lhe por um dos riscos num discurso seu em Roma. No passado mês de junho alertou para os riscos da dívida pública portuguesa. Se esta dívida pública juntarmos as dívidas das famílias e das empresas, Portugal tem uma dívida de cerca de 290% do PIB. E isto num contexto de taxas de juros baixas. Nós temos aqui, como se diz, a cutucar a onça com vara curta. Estamos a chamar alguma coisa de perigoso. Sim, isso é comum. Todos sabemos, conhecemos Mas qual é a sua visão sobre isso? Não, a minha visão sobre isso é que tem que ser feito esforço, tem que se continuar a fazer os esforços para reduzir a dívida pública. Mas as empresas e as famílias fizeram. Como? As empresas e as famílias fizeram. Não sei se fizeram, e à custa de quê? À custa do investimento, não é? O investimento privado também foi por aí abaixo, não é? Portanto, é preciso termos também alguma... Agora, por exemplo, que estamos na fase do fim do ciclo do quadro comunitário de apoio, não convém cortar o investimento, não é? Naturalmente é agora que os projetos estão mais amadurecidos e que podem ser apresentados e financiados, portanto é agora toda a vantagem em que isso aconteça. Mas a dívida pública é um objetivo nacional, a sua redução, certamente. E ela tem vindo a ser feita. Déficit, claro, evidentemente a dívida pública está ligada ao déficit. O déficit, quem sabe, até se no próximo ano teremos superávit, provavelmente. E este ano veremos, ainda não se sabe.
portanto, em relação a tudo o que venha, tudo o que seja concentração e esforço de contenção orçamental é absolutamente necessário. Se vier a crise, bom, há declarações de hoje do Sr. Governador do Banco de Portugal que diz que nós podemos acomodar uma crisezinha até para aí 1 ou 2 pontos, não sei se ele fala nisso, mas já vi, suponho que foi até o Ministro das Finanças que falou em 2 pontos de déficit mais, que era possível acomodar até 2 pontos de déficit. Bom, quer dizer, resta saber o que é que a realidade nos traz, não é? Pode ser 2, ou pode ser menos, ou pode ser até mais. Mas essa acomodação agora é uma acomodação mais fácil do que nos zigue-zagues que tivemos em 2008, não é? Quando, em 2009, no início de 2009, a Europa nos mandou gastar, não é? Porque havia, assim, nos 3 primeiros meses de 2009, a Europa fez uma orientação: gastem o máximo possível para ver se contemos a crise. Bom, e ao fim de 3 meses viu-se que o desastre que foi, não é? Foi preciso então atalhar esse desperdício. Mas não houve responsabilidade própria na forma como esse processo foi gerido, ou seja, está a atribuir à Europa como se os governantes cá nesta altura não tivessem discernimento para perceber o que é que isso poderia fazer. Mas eu acho que os governantes nessa altura tinham discernimento para digamos assim, dizer: não, esses senhores da Europa não têm razão nenhuma, não sabem o que estão a fazer. Nós aqui é que temos que ser duríssimos, temos que fazer isto. Quer dizer, ainda por cima é ano eleitoral. Ainda por cima é ano eleitoral. Acha que era realista? Era realista fazer isso? Essa é que é a questão. Não foi isso que António Costa fez quando entrou nesta legislatura, a acalmar um bocadinho aquilo que dizia, aquilo que era a visão na altura na Europa, e fazer de uma via diferente. E foi por isso que se foi eleito. Contudo se aprende. Reeleito, neste caso. Contudo se aprende. Agora, o senhor não se esqueça, o Nuno e a Beatriz não se esqueçam do temor reverencial que existia em relação à Europa. Quer dizer, o temor reverencial que levou, por exemplo, o governo em 2011 a ter, digamos assim, aceitar praticamente de forma cega todos os ditames da Europa e até a ir além dos ditames. Quer dizer, portanto, essa cultura de dependência, de temor reverencial é uma realidade. Eu só estou a confrontar esse temor reverencial e a aceitar cegamente todos os ditames, que é essa expressão que está a usar, com aquilo que os governantes costumam dizer, que é: vão à Europa, mas vão manter aquilo que é a orientação nacional. Agora vai aprender. Na altura também diziam. Não sei. Tenho a impressão que... Talvez dissessem menos disseram o contrário, até disseram que queriam ir além da Troika, quer dizer, por amor de Deus, isto é... Sim, queriam mostrar no período 11 serviço, queriam mostrar serviço e ser tão cumpridores, tão bons alunos, que pretendiam ir além. Tem que convir que é uma situação diferente ter um memorando de entendimento que tem que se cumprir à risca, senão o cheque não chega todos os trimestres. Pois, com certeza, mas isso não, mas cumprir à risca é uma coisa, ir além do cumprimento à risca é outra. Mas não sei se é para isso que eu fui aqui chamado. Tenho muito gosto em continuar esta discussão, mas há outros temas mais atuais. Não é? Deixa-me só perguntar-lhe aqui uma coisa. No mesmo discurso que fez em Roma tem aqui uma frase, uma caracterização da sociedade portuguesa, que é assim: os salários mantêm-se num patamar mínimo de 4 euros a hora, o que afeta as taxas de fertilidade, aprofunda a pobreza dos trabalhadores e põe em risco a frágil paz social. Esta é uma visão muito diferente do virarmos a página à austeridade. Como é que pode o governo inverter esta situação que descreve? Não, essa situação tem que ser invertida não é pelo governo, é pela sociedade no seu todo, não é? Porque o governo o que pode fazer nos salários é, por exemplo, aumentar o salário mínimo dentro dos limites da contenção económica. Isso pode fazer, mas não pode obrigar as empresas a aumentar os salários. Agora, pode convencer as empresas que elas têm que subir os salários na medida em que o possam fazer. E ao aumentar o salário mínimo já está a dar um sinal que, naturalmente, as empresas não gostam de ter a situação dos seus assalariados engorgitada logo acima do salário mínimo, entre o salário mínimo e o salário mediano, e, portanto, têm interesse em espaçar para poder melhor gerir a empresa, recompensar a hierarquia, recompensar o desempenho, têm interesse em diferenciar a escala salarial, e essa é a margem de manobra que os governos têm, não têm outra. Os estudos dizem que o aumento do salário mínimo apenas arrastou os salários mais baixos, muito próximos do salário mínimo. O que é que isto diz? O que é que este apenas facto... arrastou?
os salários que estão muito próximos, apenas fez aumentar os salários Não, que estão muito próximos englobou o salário, do salário englobou mínimo. os salários abaixo do salário mínimo. Sim, e depois, por absorveu. efeito de arrastamento... Sim, nos primeiros anos. E depois, nos últimos anos, progressivamente, o número de pessoas em salário mínimo foi-se esbatendo. E, à medida, e em cada ano se verificava que no início do ano, no mês de janeiro, há digamos assim, o número de pessoas que estão no salário mínimo é o mais alto e que depois, ao longo do ano, as próprias empresas vão se ajustando e fazendo baixar ligeiramente, mas certamente, se me pergunta se há muita gente ainda até ao salário, dentro do salário mínimo, eu digo que sim, com certeza que há 21% ou 22%. A meu ver, ainda é excessivo. Mas dizia-se que o aumento do salário mínimo iria fazer aumentar os outros salários acima. Fez aumentar aqueles que estão muito próximos do salário mínimo. Sabe quanto é que aumentaram no ano passado os salários dos trabalhadores que mudaram de emprego? Aumentou 7%. Sabe o que é que isto significa? Significa que as empresas estão a disputar o trabalho. Significa que há escassez de mão de obra e que, portanto, estão disponíveis para pagar mais aos trabalhadores de que precisam. E inclusive, pagar 7% mais no ano, em média. Portanto, este é um sinal muitíssimo interessante. Mesmo assim, é um aumento que a OCDE dizia que não é tanto quanto poderia ser, ou seja, que a diminuição do desemprego e esse consequente facto das empresas estarem a disputar os melhores trabalhadores não está a aumentar suficientemente os trabalhos em Portugal. Os salários em Portugal. Eu acho que a OCDE tem razão, é o que eu posso dizer, não posso dizer mais nada. Enfim, posso fazer este tipo de declarações como os políticos têm feito, e suponho que o Governo também tem feito declarações dessas, e tem feito apelos a que haja aumentos salariais, porque os aumentos salariais são absolutamente indispensáveis, e quando setores inteiros, por exemplo, a metalomecânica e o turismo, se queixam de que não conseguem recrutar pessoas porque estão a querer pagar salários muito baixos. Se subirem um bocadinho os salários, talvez melhorem as suas condições de recrutamento. Portanto, o aumento real dos salários podia ter ido mais além, na sua visão? Essa, na minha visão, é uma visão, digamos assim, idealística, porque eu não tenho, nem o Governo tem, nem o Conselho tem, nenhum dos instrumentos para poder forçar os atores económicos a subirem a massa salarial, a subirem os salários. Não é possível. Mas pode ter uma opinião sobre o que é que isso significa em termos de gestão das empresas. E não me tenho coibido de a emitir. Mas diga aqui na Rádio Observador que eu gostava de ouvir. Foi essa, acho que entendo que não é possível ter mais qualificação nas empresas se os empresários não estiverem disponíveis para pagar melhor. Essa questão da qualificação é essencial, e a questão da qualificação está naturalmente ligada a uma ligação direta entre a qualificação e a produtividade, como todos sabem. Portanto, se as empresas estão a contratar mais, estão a ter melhores trabalhadores, estão a produzir mais, estão a exportar mais em alguns casos, estão a fazer mais margem, e não estão a pagar tão bem, é porque estão a reter mais margem para eles. Sim, mas vamos olhar para o capital está a reter mais margem do... Mas a minha função obriga-me a ser equilibrado. Certo. E é preciso olhar para o outro lado da margem. Nós partimos para uma situação em que as empresas estavam profundamente descapitalizadas. E uma situação em que a banca também não facilita muito. A banca está muito treinada a facultar empréstimos imobiliários e de crédito familiar e crédito ao consumo, e está muito pouco habilitada a gerir bem o risco do crédito, digamos, para empresas. Por isso é que existe aquele empurrãozinho das linhas capitalizadas por parte do Ministério da Economia. E essas linhas são extremamente importantes, e por isso, agora que vamos para a parte final da execução do quadro comunitário de apoio, é essencial, ou do Horizonte 2020, é essencial que essas linhas não sejam cortadas, ou que a comparticipação nacional não sofra aí assim cortes que impossibilitem o recurso aos fundos comunitários. Isso é absolutamente essencial. Deixa-me perguntar-lhe aqui uma coisa, voltar um bocadinho atrás. Nos últimos 20 anos, a economia portuguesa cresceu em média 1% ao ano. Isto já com os novos números com base de 2016. Isto é muito abaixo da Irlanda, da Espanha, etc. E teve uma crise séria pelo meio. E eu queria lhe perguntar, no seu entender, este crescimento anémico resulta do quê? Falta-nos um objetivo? Não. Basicamente, falta de formação profissional. Basicamente, escassez de preparação profissional.
E isso é o que nos diferencia dos países do leste. Os países do leste, todos eles tiveram, a gente pode dizer cobras e lagartos dos regimes totalitários a que eles estiveram submetidos durante muitos anos. Mas a verdade é que esses regimes faziam formação profissional muito orientada para as indústrias locais, regionais, mas a verdade é que faziam muita formação profissional. E nós hoje encontramos-nos num patamar muitíssimo abaixo. Ainda temos 48% das pessoas que têm dos ativos que têm formação secundária completa e os países, a média dos países do resto da Europa, 75%. Quer dizer, nós estamos muito abaixo em termos de capacitação profissional. Essa é uma forma de ver o problema. É aí que temos que investir. Esse é, digamos assim, um desidrato absolutamente nacional. Sabe que há outros economistas que olham para o mesmo problema e dizem que as economias de leste têm muito mais industrialização e que nós estamos mais sustentados no turismo. Ou seja, numa indústria que é muito mais volátil e dependente de modas. Sim, industrialização pesada acho que ainda tem, mas também não, quer dizer... E nós não. Ouça, mas também não é futuro. Como sabe a indústria pesada e a metalomecânica pesada não é futuro para a Europa. E, portanto, a Europa, do lado de cá, foi perdendo tudo isso. Mas tem sido esse setor a segurar o emprego, por exemplo, na Alemanha, em alguns casos. Na Alemanha, a metalomecânica automóvel, que tem uma fortíssima incorporação tecnológica. Verdade. Tecnológica, enquanto que a metalomecânica, a aciaria, ou o carvão e o aço, ou os produtos, as grandes vigas, as grandes peças metálicas que é necessário para montar uma estrutura, os alemães não estão a fazer. Já não são eles a fazê-lo, encomendam-nos a Portugal. E há muita metalomecânica pesada no norte do país que está a governar-se bastante bem com isso, porque somos bons executantes nessa matéria. E até em termos competitivos em relação ao leste, apesar da distância e do transporte, não é? Mas realmente também não é, digamos assim, se o leste, os países da antiga Europa do leste estão a pensar fazer o seu desenvolvimento económico a partir da indústria pesada, quer dizer, todos sabemos que não vão muito longe, não é? A Índia, a China, o Brasil até, com certeza que os ultrapassarão rapidamente. Uma última pergunta antes de irmos para o intervalo, para virem as notícias, e ele perguntar só o seguinte: segundo o Banco de Portugal, estamos a divergir da Europa nos últimos 25 anos. Isto foi o boletim económico de outubro. A falta de formação justifica tudo isto, este divergir em relação à Europa? Sermos constantemente ultrapassados por países que deveriam ser comparáveis connosco? É uma boa questão. Isso leva-nos a todos os problemas que têm a ver com o nosso atraso. A falta de formação, digamos assim, dos trabalhadores de base é um fator importantíssimo, mas há outros fatores muito importantes. É que nós não conseguimos ainda fazer um casamento perfeito entre o conhecimento e a indústria e a atividade económica, isto é, a economia real. Nós não conseguimos, estamos nos patamares mais baixos da Europa ainda em matéria de utilização do conhecimento científico dentro das nossas empresas. Não é? O que é que falta para isso acontecer? O que falta são vários fatores. O nosso tecido empresarial é muito micro. 99% são pequenas e médias empresas e, portanto, que são extremamente imaginativas, extremamente flexíveis, que essa é uma das características da nossa capacidade exportadora, da recapacitação exportadora, é a nossa flexibilidade, não é? Porque somos pequenos, temos capacidade de fazer uma série com 3 meses de antecedência ou até com 1 mês de antecedência. Isso é muito positivo. Mas somos muito pequenos nas indústrias e, portanto, a gente olha para a formação profissional, por exemplo. Quem é que consome formação profissional em Portugal? As grandes empresas absorvem 70% ou 80% da formação profissional. Portanto, a formação está completamente assimétrica. Aqueles que já têm mais formação são os que mais formação recebem. E aqueles que estão em baixo, no fundo da escala laboral, são os que menos formação aspiram. Este é um problema que tem que ser resolvido por todos. A lei dita que o Governo, antes de estabelecer o novo salário mínimo, tem de ouvir os parceiros sociais. Só que nesta legislatura, aliás, que agora termina, houve um acordo entre o Governo e o Bloco de Esquerda para a fixação deste montante. Por exemplo, no ano passado, os sindicatos pediam mais do que os 600 euros e houve mesmo uma confederação patronal, a CIP, a admitir que seria possível ir além deste valor. Ou seja, a minha pergunta é se o Governo foi só cumprir calendário à concertação social.
Não, de maneira nenhuma. Houve muitas horas de discussão, de debate sobre o problema do salário mínimo, e é evidente que as posições não eram coincidentes, não era possível chegar a acordo, porque, de uma maneira geral, as duas centrais sindicais não concordavam com as soluções, com as propostas. Pretendiam naturalmente elevar mais do que aquilo que ocorreu o salário mínimo nacional, e as entidades patronais não se opuseram, nunca dei conta de se terem oposto, mas não facilitaram naturalmente. Até ao momento em que realmente surgiram, no último ano, declarações, digamos assim, não subscrita por todas as confederações patronais, de que o salário mínimo poderia ter ido um pouco mais longe. Eu próprio também fiz declarações na reunião final, numa dessas reuniões finais, onde disse que achava e pretendia que isso ficasse registado em ata, que se poderia ter ido um pouco mais longe. Penso que o Governo cumpriu, enfim, os objetivos que se tinha determinado. Tinha fixado uma meta de crescimento para 600 euros no final da legislatura. Esse crescimento, mesmo assim, é muito importante, são 19% em 4 anos, e, portanto, o Governo fez. Mas não fica desvirtuada a concertação social quando há um acordo do Governo com outro partido? Não, porque a concertação não precisa de desembocar, as deliberações da concertação não precisam desembocar numa lei. Se estiverem de acordo com a lei, ótimo. Podem ter como produto uma recomendação, e o Governo, naturalmente, por lei, tem que fixar o salário mínimo, e, portanto, o Governo fez sempre questão de dizer que sentia seu dever ouvir a concertação social no aumento, na questão do salário mínimo nacional, mas que a decisão final era dele. E, em compensação, também entendia que deviam-se discutir outros temas, e um desses temas que está neste momento em discussão é o das condições de trabalho e digamos assim, que possam ter influência na natalidade, não é? As condições de vida, sobretudo, das trabalhadoras. Deixa-me passar para o tema da segurança social. Nos últimos 20 anos, nenhuma outra pessoa mandou tanto nos destinos da segurança social como o atual Ministro do Trabalho, Vieira da Silva. Ele esteve a gerir uma máquina ingovernável, ou sem arranjo? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, eu acho que aquilo que eu posso registrar destes 3 anos de contacto mais estreito com o Dr. Vieira da Silva como Ministro é que ele rodeou-se de um conjunto de recursos técnicos que afinaram pouco a pouco a informação e o conhecimento sobre a segurança social. Mas a sustentabilidade está mais garantida hoje? Sim, isso indiscutivelmente. Então, isso foi anunciado pelo Governo, que há, não sei houve um reforço do Fundo de Estabilização. Isso é Fundo de Estabilização Financeira. Houve diversificação dos financiamentos, aquele imposto adicional do IMI. Mas esse fundo é uma reserva, os últimos litros de gasolina no carro. Estou-lhe a perguntar, é aquilo que a máquina gasta. E acha mal? Não acho mal. Eu não tenho opinião sobre isso. A única coisa que eu estava a dizer que a máquina gasta demonstrou que gastou cada vez menos nos subsídios de desemprego e nas despesas ligadas ao desenvolvimento, ao mau desempenho da economia, porque a economia teve um bom desempenho, e porque teve um bom desempenho foi possível também aliviar a pobreza no caso dos benefícios que são destinados a isso. Eu estou a falar no grande quadro, ou seja, uma demografia cada vez mais envelhecida em Portugal, natalidade a baixar, a necessidade de haver cada vez mais contribuições e, provavelmente, um aumento da idade da reforma. É para aí que caminhamos. Porquê é que não quero fazer a analogia com o que se passou durante a crise? Repara, durante a crise o que se passou foi a segurança social foi financiada pelo Governo até 1,4 milhares de milhões, não é? Certo. Portanto, se algum dia, daqui a 40 anos ou daqui a 50 anos, isso vier a acontecer, se a economia estiver boa, não há preocupações. Se a economia estiver mal, como estava em 2011, 2014, mas é precisamente por isso que eu lhe estava a perguntar. As pensões terão que ser financiadas pelo Orçamento do Estado. Isto é tão claro, é claríssimo como água. E temos essa experiência passada. E foi possível. Essa experiência passada, podemos dizer, mas foi uma experiência negativa. Pois foi, mas foi negativa no sentido de que os fundos para equilibrar a segurança social foram
foram retirar recursos a outros setores, com certeza. Mas apesar de tudo, bastou que a economia melhorasse um bocadinho durante nos 4 anos seguintes para isso tudo se recompor. Mas é precisamente isso que eu lhe perguntava. Ampliar os recursos. Eu perguntava-lhe isso por causa da pergunta da anterior de crescimentos de 1% ao ano em 20 anos. Se isto é um crescimento que permite às populações terem o grau de apoio na segurança social, saúde e educação que tem e que merece e que está inscrito na Constituição. Mas acha que estamos condenados a ter um crescimento de 1% ao ano daqui para diante? Isso quer dizer, a sua pergunta quer dizer isso? Não, eu acho que não estamos condenados a isso. Nós este ano vamos crescer, crescemos 2,4 e vamos no ano passado e vamos crescer este ano provavelmente 1,9, não é? Com o FMI a dizer que vai haver um abrandamento do crescimento fora, mundial e que isso vai ter obviamente consequências para nós. Mas quer dizer, repare, os ciclos, aí entramos na margem de imprevisibilidade dos ciclos. Recordo, por exemplo, 1968. A Europa estava a crescer a 7% praticamente ao ano. O gaullismo em França era crescente, força política brutal. Não tinha havido ainda a crise dos combustíveis de 1970. Estamos em 68. E de repente há uma perturbação social, quase uma pequena faísca que faz incendiar um maremoto de perturbações sociais que leva a que um país como a França tivesse um mês paralisado. Quer dizer, alguém podia prever o maio de 68 e as suas consequências nessa altura? O senhor não pode prever aquilo que se venha a passar no futuro. O professor está a falar da economia como se fosse um conjunto de casualidades que acontecem quando há países que eliminam essa casualidade. Não são casualidades, claro. São dependentes a economia é dependente de casualidades. Há países que são menos dependentes de casualidades, fizeram o seu caminho um bocadinho paralelo. Eu estava a referir há pouco o caso da Irlanda, que cresceu bastante mais desde o período da crise, tem uma dimensão parecida com a nossa, tem uma população parecida com a nossa. Eu não quero dizer uma botada, mas a Irlanda fala inglês, não é? E a Irlanda tem, tradicionalmente, impostos muito baixos. E a Irlanda conseguiu resistir impostos. Os impostos existem porque são fixados pelos governantes. Impostos, sim, e o senhor tem que alimentar as pessoas, os setores sociais com impostos, não é? Claro. E tem que construir infraestruturas com impostos, não é? Porque sem infraestruturas também não se desenvolve a economia. E o senhor tem para já, a Irlanda não precisava sequer, é um território tão pequeno, que não precisava de construir grandes autoestradas. Não as construíram. Isso é verdade. Mas construíram algumas, uma ou duas, mas o território é muito mais pequeno que o nosso. O nosso é um território desgraçadamente montanhoso e junto ao mar e alagado e etc. O senhor lembra-se do que foi a saga da reconstrução da linha do Norte, que começou nos anos 80 com um investimento brutal, um desperdício brutal. Em vez de fazer uma linha em paralelo, fez uma linha no mesmo sítio da outra e ainda hoje não conseguimos atingir velocidades decentes. Quer dizer, porque metade... Por causa do exemplo das autoestradas, não sei se é o melhor exemplo, porque nós ainda estamos a pagar muitas. Aí estamos e vamos pagá-las até 2047. Mas ainda vamos aproveitá-las. Hoje já não, mas há 4 anos toda a gente dizia mal do excesso de autoestradas. Mas repare que daqui a alguns anos, quando nós percebermos que o interior se está a desenvolver graças ao facto de ter havido estradas e muito boas estradas e provavelmente espero que comboios, naturalmente todos vamos agradecer isso. O que é tarde, não é? Quer dizer, agora tem razão. Realmente, na altura em que as decisões foram tomadas, talvez houvesse outras alternativas. Talvez houvesse. Professor, já ouvi dizer que estava à espera de mais antagonismo entre os partidos que formam a geringonça nesta legislatura que acabou. O resultado destas eleições veio dar-lhe razão? Eu não vejo nenhuma relação entre o antagonismo e as eleições. Há relação direta entre antagonismo e estabilidade social, laboral, haver mais ou menos convenções coletivas de trabalho. Isso é que claramente, há uma associação direta negativa entre estabilidade laboral e o número de convenções coletivas de trabalho que são subscritas e assinadas. Esse é que é o problema fundamental. Portanto, o antagonismo resolve-se
através da negociação e da concertação, e são os mecanismos da concertação social que podem fazer essa acalmia e podem, digamos assim, resolver esse tipo de problemas. Não são as opções políticas. As opções políticas têm alguma influência. Conheço a teoria das correias de transmissão, naturalmente, mas não têm uma influência decisiva. E por outro lado, quer dizer, a esse respeito, digamos assim, o resultado das eleições foram favoráveis até ao governo incumbente, não é? Portanto, não é essa a questão. Acha que esta bonança na geringonça que existiu durante estes 4 anos se conseguiu à custa de não fazer algumas reformas que eram importantes fazer? Ou fez-se algumas reformas que destaca? É uma questão interessante. Eu gostaria, e disse-o logo nos primeiros tempos da minha intervenção, gostaria, por exemplo, que o IRC baixasse. E isso foi bloqueado pelo sim, isso obviamente não estava dentro dos acordos de concertação. Mas depois, ao longo dos anos, também fiquei sem saber se a baixa do IRS iria, de facto... IRC ou IRC? Do IRC. Se a baixa do IRC... O IRS baixou, como todos sabemos. Mas se a baixa do IRC iria realmente provocar um efeito de relançamento da atividade económica. Hoje tenho muitas dúvidas. Tal como as mesmas dúvidas que tinha... Portanto, não a proporia hoje? Não sei, acho que é preciso estudar mais o assunto. Eu tenho muitas dúvidas. Olha, repara o que se passou com o salário mínimo. Toda a gente dizia que o salário mínimo ia desgraçar o desemprego nos baixíssimos salários, que ia aumentar o desemprego tremendamente nos escalões mais baixos da sociedade. Que é assim que ditam as teorias económicas, não é? Toda a gente sabe isso, mas deu-se o contrário. Toda a gente se empregou. Até os empregados, os trabalhadores mais idosos, que estão na última faixa etária, baixaram abruptamente e são os mais jovens, aqueles ainda que têm o desemprego mais elevado. Portanto, fica uma ideia para Mário Centeno nestes 2 anos que deve estar lá. Não, eu não sei. Eu acho que é necessário conhecer bem o problema e saber onde é que... Quem é que beneficia com o IRC? Eu acho muito bem que o IRC baixe e já baixou, por exemplo, para a fixação de indústrias no interior. Isso fez-se. Será que isso atraiu a indústria? Era importante conhecer isso, ter esses estudos. Não sei se esses estudos estão feitos. Mas, olha, isto é uma outra área em que o SESP, no futuro, poderia eventualmente dedicar-se. Mas uma baixa potencial do IRC poderá vir fazer algum impulso à economia. É evidente que quem é que beneficia com a baixa do IRC? É preciso analisar quem são os grandes contribuintes do IRC. E eu duvido que os grandes contribuintes do IRC sejam sensíveis a uma baixa do IRC. Porque estão muito concentrados, como sabe, não é? Os resultados das eleições, com a eleição agora de deputados de novos partidos, que estão mais nas extremidades e uma enorme abstenção, sinalizam o quê, na sua opinião? O que é que os portugueses querem? Os pequenos partidos? Acho que são mais extremistas, digamos. Acho que são situações diferentes, à esquerda e à direita. À esquerda significa claramente um certo envelhecimento dos modelos de esquerda, quer os modelos do PC, quer os modelos do Partido Socialista. Evidente, a social-democracia não é propriamente uma coisa que esteja muito na moda hoje. É um grande desígnio e um generoso desígnio societário, mas não se pode dizer que seja sufragado pelos jovens, digamos assim, pelos mais jovens. Aliás, os estudos eleitorais demonstram exatamente isso. E, portanto, é natural que surjam à esquerda partidos que digam coisas que apelem aos jovens. Eu convivo com os meus netos e sei o que é que eles defendem. Estão muito a favor da ecologia, muito a favor do vegetarianismo, muito a favor da defesa da igualdade das mulheres e de todos esses valores que foram incorporados na sociedade e bem, porque os partidos... Vou-lhe dar só um exemplo importante do importante contributo dos verdes para alguns aspectos. Os verdes na Alemanha conseguiram convencer a senhora Merkel a encerrar as centrais nucleares em 2022. E quando eu perguntava, não acreditava nisso. Eu não acreditava. Então, como é que é possível a Alemanha, que tem uma dependência do nuclear enorme e tem grandes empresas que fabricam nuclear e que exportam nuclear, como é que a Alemanha vai
fazer isso. E perguntei aos meus colegas do Parlamento Europeu se acreditavam que isso foi. E eles foram absolutamente perentórios, de todos os setores. Não. Se há um compromisso político de encerrar as centrais nucleares em 22, elas vão ser encerradas, não há dúvida nenhuma. E a Alemanha deu os passos todos, está a dar os passos todos para melhorar as suas fontes energéticas, diversificá-las, e entrou em força nas energias renováveis e tudo isso. Bom, portanto, isso é um contributo muito positivo que esse tipo de movimentos tem para as nossas sociedades. Mas a direita não está a conseguir. À direita a situação é porventura diferente. À direita a situação tem a ver mais com o facto de... Eu tenho que ter sempre algumas reservas porque não gosto de comentar a vida interna dos partidos, mas tem a ver com as dificuldades que a direita tradicional teve de polarizar o desagrado ou polarizar a oposição. Teve essas dificuldades e, portanto, a oposição de direita pulverizou-se, não é? Não foi ainda uma pulverização grave, mas esbateu-se e, portanto, não houve a possibilidade à direita, por muitas razões, não interessa analisar, isso é para os politólogos, mas não houve possibilidade de a direita se unificar à volta de um pensamento que fosse uma oposição forte à corrente incumbente, digamos assim. E com uma direita mais fragilizada, sobem os extremismos da extrema-direita. E com uma direita pulverizada, exatamente, menos, digamos assim, menos congregada, é natural que haja forças centrífugas. Isso é mais que natural. Finalmente, já estamos no final, mas vamos chegar à saúde. Tínhamos dito que eram poucas perguntas, mas sempre há algumas. Sim. Todas estas notícias que nós lemos, urgências de pediatria a fechar, diretores clínicos que se demitem, médicos em falta, tempos de espera. Uma das suas antecessoras, precisamente falámos há pouco dela, Manuela Arcanjo, demitiu-se no meio de um cenário muito semelhante. Naqueles tempos havia menos tolerância política ao mau funcionamento do SNS? Não, naqueles tempos o SNS estava mais só no panorama da saúde em Portugal. A prestação privada era muito menos volumosa do que hoje, não é? O setor privado aumentou espetacularmente de volume e de capacidade nos últimos 20 anos e aumentou, digamos assim, à custa do SNS, indo buscar ao SNS os melhores profissionais, atuando nos sítios mais urbanizados, procurando até aperfeiçoar-se e fê-lo sempre bem, com inteligência e com capacidade e até com bastante qualidade, embora eu acho que inferior à do setor público, e fê-lo, digamos assim, ao longo dos últimos 20 anos. O problema, mas o problema, a questão que está implícita na sua pergunta é o que é preciso fazer no SNS para, digamos assim, reequilibrar esta situação. O que é preciso fazer no SNS não é proibir o setor privado, como é óbvio, como porventura algumas forças políticas pretenderam na legislatura que agora terminou. O que há a fazer é reforçar o SNS e isso há duas áreas que são absolutamente essenciais. Uma é o investimento, não é? É preciso retomar o investimento no equipamento, na modernização dos equipamentos, nas instalações, nas questões hoteleiras, olhar para as questões hoteleiras e é preciso, em segundo lugar, sobretudo, pagar melhor aos profissionais que estejam disponíveis para dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde. Uma dedicação plena voluntária, naturalmente, mas pagar-lhes uma base que lhes garanta, digamos assim, uma carreira e uma ligação à carreira e uma reforma tranquila, mas também qualquer coisa de proporcional ao seu próprio desempenho, como acontece e já se fez e com amplo sucesso nos 12 anos de funcionamento das unidades de saúde familiar nos cuidados primários. Mas o investimento público em saúde em percentagem do PIB tem caído e está mais de meio ponto abaixo de 2011. Como é que se explica às pessoas que... Desculpe lá, é investimento ou despesa de consumo? Os governantes são os primeiros a trocar as palavras. A senhora considera que gastar mais dinheiro em pessoal é um investimento ou é uma despesa de consumo? Eu considero que é pura e simplesmente uma despesa de funcionamento. Mas tenho visto por aí aparecerem... portanto, quando eu falo em investimento, refiro-me à imobilização, ao investimento físico, aos equipamentos, às instalações. Isso é que eu chamo de investimento. Ou, eventualmente, algum investimento intelectual que seja necessário fazer. Mas pessoal
Não é investimento, é recuperar, digamos assim, os ritmos e recuperar o pessoal que saiu, porque saiu muito pessoal, não apenas o que saiu para o setor privado, e não foi a maior parte saiu por reforma. Sabe que houve aqui um boom há 40 anos atrás, há 35, 40 anos atrás, houve um boom de acorrência às escolas médicas, às faculdades de medicina. Havia só 5 escolas e em 1975 havia, salvo erro, 6.000 alunos no primeiro ano. 6.000 alunos. Hoje temos 1.700 e na altura havia 6.000 alunos. Portanto, esses médicos que entraram para o sistema, a maior parte deles, quase a totalidade, foram sendo absorvidos, entraram para as diferentes carreiras, hospitalar, saúde pública, medicina familiar, e depois, neste momento, estão na fase de chegarem, provavelmente já estão a maior parte deles reformados. Portanto, esse é o problema é um outro problema com que o Serviço Nacional de Saúde hoje se depara. É evidente que desde 2000 para cá, talvez ainda do tempo da doutora Maria de Belém, 1998, aumentou o número de alunos que entravam nas faculdades de medicina, hoje estão 1.700. Bom, o problema que se vai pôr a seguir é se estes 1.700 não vão criar um outro boom semelhante, uma outra bolha semelhante à bolha provocada pelos que entraram em 74, 75, 76. Portanto, esta gestão de uma profissão que leva 10 anos a formar-se, é uma gestão que não tem sido feita cuidadosamente. Há um trabalho bem feito pela Universidade de Aveiro, que é um trabalho extraordinário e que olha para isso pela primeira vez em termos capazes. Eu recomendo vivamente, não posso fazer publicidade, mas lhe digo só que existe este trabalho. Uma última pergunta, estamos quase a acabar o nosso tempo. Quando conheceu a medida do Governo de voltar às 35 horas na função pública, viu imediatamente que isso ia causar problemas na saúde? Claro que sim. Sobretudo passou-lhe pela cabeça que iam ser necessárias 6 milhões de horas extra em 2017? O que me passou pela cabeça é que o que devia ter sido feito nessa altura... Bem, em primeiro lugar, fiquei surpreendido pela facilidade com que a saúde aceitou essa medida de imediato. Em segundo lugar, fiquei surpreendido por não ter havido uma medida contemporizadora que seria, digamos assim, aumentar de imediato os vencimentos das pessoas que estivessem disponíveis para fazer 40 horas, não é? em regime voluntário, passavam o seu horário de trabalho de 35 para 40 horas, recebendo o correspondente em horas extraordinárias. Isso é o que me parece que devia ter sido feito na altura. Não foi. E é uma marca negativa essa passagem? Ou a forma como foi feito? Ou essa marca, socialmente falando, é uma marca positiva. Se me pergunta, mas então é evidente que eu sei que a evolução da sociedade se vai fazendo na redução do horário de trabalho semanal, não é? E, portanto, já se fala numa semana de 4 dias de trabalho, fala-se no teletrabalho, etc. Mas nestas profissões que são intensivas de mão de obra e de proximidade direta ao paciente, não são profissões que possam ser transformadas, digitalizadas ou transformadas em robôs, não é? Pelo menos a grande maioria dessas operações. E, portanto, devia ter-se tido algum cuidado, mas houve provavelmente algum otimismo de admitir que era possível acomodar essa redução de mão de obra, e isso não funcionou bem, não correu bem. Professor, uma última questão mesmo. Teria disponibilidade para um novo mandato no SES? Isso está tudo, quer dizer, isso é uma matéria em que nem sequer pode haver uma resposta. Repare, o SES termina o mandato termina quando for eleito um novo presidente. Um novo presidente do SES só pode ser eleito quando houver Parlamento. Depois de haver Parlamento, é necessário que o Parlamento coloque na ordem dos grupos parlamentares, o Conselho de Grupos ou reunião dos grupos parlamentares, coloque na ordem de trabalhos a eleição dos lugares que são submetidos a escrutínio parlamentar. Os lugares de nomeação, há uns que são de maioria simples, outros são de maioria qualificada. E, portanto, só nessa altura, e naturalmente os partidos no histórico têm-se organizado no sentido de chegarem a um acordo
acordo sobre esses lugares e sobre a partilha desses lugares. E, finalmente, ainda é necessário que o grupo parlamentar, que cada grupo parlamentar escolha o seu candidato. Portanto, há tantos fatores aqui assim ainda imponderáveis que é impossível responder à sua pergunta. Mas gostaria? Não, é impossível responder à sua pergunta. Isso é completamente impossível. Peço desculpa, mas não posso responder. Muito bem. Obrigado. Foi o Sob Escuta com António Correia de Campos e foi um prazer estar convosco. Obrigada.